Vamos lá, gente. Então a gente vai falar de traumatologia maxilofacial. É um tema muito vasto, né? Na verdade, quando a gente vai falar de trauma, a gente vai estar mexendo com a fisiologia do trauma, a gente vai estar mexendo com a anatomia, a gente vai estar mexendo com o tratamento de cada tipo de fratura e as classificações, que a gente tem N classificações, algumas mais utilizadas, outras nem tanto, e a gente vai falar em cima disso, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de trauma maxilofacial e que acaba sendo o mais comum no nosso dia a dia, a nível hospitalar, são as injúrias de tecido mole, tá? A gente tem 8 injúrias que são as mais comuns de tecido mole. A primeira, do tipo de abrasão, tá? A abrasão, na verdade, é a fixação de objeto na superfície do tecido, bastante dolorosa, porque, na verdade, as fibras nervosas ficam todas expostas. Então, assim, possivelmente a que mais incomode o paciente, tanto no seu tratamento quanto no pós-operatório. O tratamento, por quê? Muitas das vezes você precisa lavar essa ferida. Tá? Na maioria das vezes também você tem uma área muito grande. O ideal é uma anestesia de campo e aí sim fazer a limpeza com clorexidina. Tá? A gente hoje em dia evita o polvidine, né? Porque na verdade muitos pacientes têm alergia e o polvidine é cáustico, ele queima. Tá? Isso é uma das piores feridas para a gente conseguir tratar, até porque o paciente, cara, ele fica bastante assim, é igual, fala assim, mas dá para fazer e tudo. Muita gente fala isso, é fácil. Fácil não, imagine quando você rala o teu joelho. Como é que você limpa? Você limpa em volta como não houvesse amanhã. Quando chega no joelho lá, você faz assim, não dá. É a mesma coisa no paciente. Porém, o sangramento é mínimo. Você tem um sangramento só dessas terminações aqui, mas é bem lento, bem pequeno o sangramento. Tratamento para esses casos, remoção de corpo estranho, porque na verdade você não sabe onde o paciente caiu, né? Às vezes o paciente caiu na terra, ele caiu na grama, asfalto, que é muito comum, tá? Se você deixa corpo estranho naquela região, o que vai acontecer? Infecção pós-operatória, que não é uma coisa incomum nesses casos. Às vezes você pega o paciente lá, ele foi no primeiro atendimento, o colega anestesiou, mas ficou com aquela pena de raspar mesmo. O que acontece? Depois o paciente pode voltar com alguma infecção naquela região. E quando você reabre para ver o que é, você começa a tirar fragmentos de areia, fragmentos de madeira, fragmentos de asfalto. Tá? Lavagem com sabonete antisséptico. Hoje em dia, o sabonete antisséptico mais indicado é a clorexidina. Tá? A clorexidina tem efeito residual de 6 a 8 horas. Tá? E ela não tem, o paciente não tem tanta alergia como tinha em outros produtos, como o PVPI. Irrigação abundante. Eu lembro quando eu era estagiário, meu staff falava assim, olha só, irriga. Quando você cansar de irrigar, você me chama que eu vou continuar irrigando aqui. Mas irrigar sob pressão com soro fisiológico. Por quê? Se você irriga sob pressão, a tendência é o quê? Que todo aqueles pedaço de areia e também não é incomum pó de café. Tá? Então, assim, pó de café, porque já falaram, não sei quem falou isso, que pó de café é legal botar em cima de ferida. Bota. Isso é direto. Eu trabalhei 11 anos em Saracuruna. Saracuruna é isso, tipo, é pó de café, é tudo. Até hoje nunca vi funcionar, mas estudos lá provam que é legal. Tá? Tem até esses de rua, né? As pessoas que ficam na rua, comida constante, eles comem borra de café, né? para poder não cicatrizar. E não tem como. Fica corpo estranho. Na verdade, você está botando um corpo estranho naquela região. A tendência é infeccionar. Aí é que você vai sair com uma hospital, vai fazer curativo, não sei. Não sabe, aquele é o ganho dele. Cara, a doença sempre é mais fácil. É. Antes de limpar, senão o cara vai urrar de dor. Antes de limpar. Mas não é grave. É que pelo menos quando fazer isso, eles falam, não, tem que limpar. Não. Não, gente, mas na verdade você o anestesiar na ferida está errado. Não, sim, mas mesmo não perguntar pelo menos superficialmente para poder anestesiar.
Então, se você anestesiar possivelmente, quando a gente falava isso, o pessoal anestesiava na ferida. Não, já nem volta, mas de tão isso já nem volta, né? Volta pelo menos. Não, você pode fazer o seguinte, você tem a ferida do tamanho dessa mesa aqui. Você pega a clorexidina, sabão, em volta da região que você vai, não na ferida, para você penetrar com a agulha. Mas assim, é impossível você começar uma limpeza antes de anestesiar. E geralmente o ideal nesses casos assim é você pegar aquela escovinha de clorexidina. Cara, isso dói e dói muito. Isso acontece muito no hospital, queda de moto, assim. Às vezes você tem 3 numa moto, os 3 sem capacete, asfalto, e gruda o asfalto. Então, assim, a indicação é anestesiar, pegar a escovinha. Cara, eu já peguei um caso uma vez de um paciente que ele caiu de moto, aí caiu de moto, cara, o asfalto todo na perna dele. Aí, tipo, suturaram, limparam suturaram e não tiraram todo o asfalto. Para escrever um antibiótico, quando acabou o efeito do antibiótico, ela voltou 2 semanas depois, com secreção na perna. Aí eles foram lá, lavaram o antibiótico de novo. A terceira vez que ele voltou, ele tinha necrose da perna. Então, assim, aí teve que abrir tudo, debridar. E, cara, esse cara, assim, a cada 48 horas, levavam ele para o centro cirúrgico. E aí era sedação só, não era uma anestesia geral, não. Para limpar. Cara, o cara voltava com dor, né? Aí você passa analgésico opioide e tudo, mas dói. Por isso, assim, o primeiro atendimento é importante, não é você deixar para depois tentar fazer isso, tá? Pomada antibiótico, é o Nebacetin, né, que é o mais utilizado, o único que a gente tem pomada antibiótica, e curativo, tá? Gentamicina, aminoglicosídeo que tem nele. Tá? Mas pode ser tipo assim, na farmácia, alguém até não precisa da farmácia, então como é que... Tipo, machucado, pode passar? Galera, assim... É pra desinfectar. Então, o livro manda muito pomada antibiótica, mas assim, nesse tipo de coleção hoje em dia, o que é mais usado é colagenase. É a pomada de colagenase. Na verdade, é colágeno, né? É o nome fantasia Eruxol. Você aplica na região, você não pode aplicar em volta. Você tem que aplicar só na lesão, porque senão você pode descamar em volta. Cara, tem estudos na cirurgia plástica que, tipo, 1 semana o paciente já está muito bem, já está bem cicatrizado a região. Só que nos livros você ainda continua encontrando pomada antibiótica. Tá? Mas cara, a colagenase, tem vários estudos atuais na literatura que mostram que, tipo, ele é muito melhor do que qualquer outra pomada nisso. É a escoriação. Tá? Contusão, na verdade, a contusão a gente não vê muitas vezes nada extraoral. A gente vê extraoral o roxo, o hematoma aqui na região. Mas quando você vê um hematoma no tecido mole, o que você tem que fazer? Pesquisar. Porque possivelmente tem alguma fratura naquela região. Tá? Um exemplo de fraturas de sínfise mandibular. Às vezes, antes de você pedir uma radiografia, você já suspeita ver aquele hematoma no fundo de vestíbulo, e às vezes um pouquinho extraoral, geralmente no fundo de vestíbulo, você já pede uma radiografia própria para a região anterior de mandíbula, porque possivelmente fraturas de síntese, eles acabam provocando um hematoma aqui nessa região. Lesão no interior de tecidos, hemorragia subcutânea ou submucosa sem ruptura da superfície de tecidos moles, extraoral você não tem nenhuma ferida, tá? Formação de equimose após 48 horas. Não requer tratamento e procurar por fraturas associadas. Você não tem tratamento para isso aqui. Às vezes muito paciente fala assim, por que não passa um anti-inflamatório em pomada e tudo? Não adianta aquilo. Absolutamente nada. A única coisa é você pesquisar se há fratura naquela região e controlar a dor do paciente com anti-inflamatório associados a analgésicos. Tá? Laceração são injúrias dos tecidos epiteliais e subepiteliais. Gente, esse é o dia a dia, não tem... Cara, eu já falava de arrancamento. Eu já vi arrancamento que o cara mordeu, cuspiu. Aí você via todos os centrais do cara aqui.
mordeu? Não, o agressor mordeu ele e cuspiu, porque ele tinha enfiado o vidro nas costas de um cara e cortado de ponta a ponta. Mordida de bicho também. Mas também tem como reconstruir isso aí? Então, na verdade, tem. Só que, tipo, depende de como esse tecido foi guardado. Esse caso aqui foi só uma laceração, se você suturar, tá beleza. Mas quando você tem arrancamento, aí não tem jeito. Você vai precisar fazer, tipo, enxertar, mas isso aqui tem que arranjar uma vascularização e tudo. Só que nesse caso, é um domingo à noite, aí o bombeiro trouxe ele e falou, meu irmão, vou te fazer uma pergunta idiota. Tipo, cadê o lábio? Aí ele, tá aqui. Me tira de um papel. Aí ele quis me entregar. Eu falei, cara, bota aí. Cara, o lábio tava roxo já. Não ia dar. Mas o cara não vai saber que tinha que guardar. O bombeiro... Não. O bombeiro. Eu achei que você pediu pra vítima. Não, a vítima tá doidaraço. O bombeiro tirou todo tranquilo. Aí eu falei, bota na mesa, cara. Peraí, o bombeiro tirou o lábio do cara? O cara mordeu e cuspiu. O bombeiro foi na cena, né? Pegou, guardou, botou no papel, cara. Aí o lábio, você já via várias regiões roxinhas já. Não ia dar. E, tipo, na época eu tava no Rocha Faria, em Campo Grande, e o bombeiro tinha vindo de Itaguaí. Então a distância é absurda. Então, assim, não ia dar tempo. O ideal é botar no gelo e trazer no hospital no gelo. Tá? E assim, como tem arrancamento, é meio chato de ter taxa de sucesso, né? Rasgamento ou corte por objeto afiado pode ser faca, pode ser gilete, espada, tudo que tiver uma parte cortante, você consegue fazer uma laceração. Lesões mais frequentes, né, o dia a dia de um cirurgião, geralmente o que a gente mais vê são lacerações. Tá? O tratamento, primeiro, anestesia geral ou local, a gente trabalha muito com geral, com local, geral é muito difícil. Tricotomia mínima, o ideal é que você remova os pelos em volta da onde a gente vai fazer a sutura. Tá? Lembrando que sobrancelha a gente acaba não raspando, mas os outros pelos do corpo, você precisa até para você conseguir manter aquela região limpa. Debridamento do ferimento, remoção de tecido necrótico de 1 a 2 milímetros do margem da ferida. Quando a gente fala de debridamento, na verdade é o fazer sangrar. Tá? Porque muitas vezes a lesão já chega no teu hospital seca. Então, assim, você tem que remover os tecidos necróticos, tá? E estimular o sangramento. Uma dúvida de todo mundo assim, até quanto tempo eu posso fazer uma sutura? Quantos dias você quiser. Desde que apresentam, tem gente que fala 6 horas. Só que não é assim. Se você tirar o tecido necrosado e debridar, você sutura por primeira intenção. Lá no Miguel, quando fazer estágio, se passar, não. Anestesia. Não. Esse caso aqui, anestesia, remove o tecido necrosado. Quando você remover, você vai estimular o sangramento. Sutura. Não falam que antibiótico dá cárie? É a mesma coisa. Esse é o problema. Não, você pode e deve. Tipo assim, já de temperatura e tudo, né? Mas assim, vamos por lá, é porque na verdade você vai ter infecção e você vai ter uma falta de estética naquela região. Então não existe isso, você tem que fazer. Não sei, mas eu aprendi também dessa forma. Quando eu estava no hospital, quando eu era acadêmico, eu tinha escutado isso direto. Nunca. Mas então não ia, cara. Você baixou o divino e falou, olha. É igual antibiótico para abscesso. Antibiótico para abscesso. Aí é lenda urbana, todo mundo, a coisa começa a passar e ninguém fala assim, tá errado isso. A pessoa vai ficar assim, anestesia no palato, dói. Pô, evita, cara, dá para pressionar. Então, assim, tem várias coisas que a gente aprende e fala assim, não existe nada. Pra você, se você, tipo, tirar o tecido necrótico, debridar, realizar o sangramento, acabou, você vai suturar com um dia normal, tá? Hemostasia e ferimentos, né? A gente vai fazer compressão e pinçar algumas artérias, porque quando você tem esse corte aqui, às vezes você tem lesão de labial e tudo, e aí fica sangrando. Às vezes até um dia depois, quando você remover e tudo e começar a esfregaço ali, aquela artéria que possivelmente coagulou, ela vai abrir e vai sangrar da mesma forma. É até o ideal, né?
Lembrando que a gente pode fazer o pinçamento com pinças hemostáticas ou utilizar o bisturi elétrico. Tá? Lembrando que o bisturi elétrico ele causa uma lesão de 5 a 7 milímetros aquém do que a gente está vendo. Então, se eu uso um bisturi elétrico, eu estou tendo uma lesão tecidual de 5 a 7 milímetros aquém. Sutura da ferida, fechamentos por planos. Tá? E como é que a gente faz o fechamento? Sempre de baixo para cima ou de dentro para fora. Exemplo aqui nesse lado. Por onde vocês começariam a sutura? De baixo, beleza. Mas vocês começariam de dentro. Primeira coisa que você ia suturar é o quê? O lábio na parte interna. Segunda sutura, a musculatura. Terceira sutura, na pele. Tá? Lembrando que quando a gente tem lacerações, a gente precisa de pontos de referência. No lábio desse, o primeiro ponto de referência que a gente tem é a linha. Você marcar a linha do lábio, para não chegar e o ponto ficar totalmente errado. Então, assim, eu faço o primeiro ponto para eu ter um ponto guia, e depois você faz a sutura convencional. Lembrando que pele, sempre utilizar o nylon, tá? Na pele, a gente sempre vai usar o nylon, tá? O nylon 5 ou 6 zeros, vai ser o que a gente vai usar. Dentro aqui da parte, a gente pode usar o catigu, pode usar o Vicryl, tá? E em lábio, a mesma coisa. Você pode usar o Vicryl, ou posso usar o Cera, ou posso usar o catigu. Lábio a gente não tem tanto problema. O grande problema é que o catigu é de animal, né? Então, assim, você tem maior efeito tissular, maior inflamação tecidual, tá? Aí a gente acaba optando pelo Vicryl, que é a poliglactina 910. Tá? É um fio absorvível, dura em cerca de 21 a 28 dias, porém é um custo muito elevado. Um pacote de Vicryl custa na faixa de R$36. Um pacote de catigu. Um pacote. Um pacote. O catigu custa R$3,50. Só que o catigu também é mais difícil de trabalhar. Você tem umas regras, ele tem que estar úmido o tempo todo e tem esses efeitos, o efeito de soar dele. Então eu sempre começo de baixo para cima ou de dentro para fora. Uma coisa que eu preciso evitar, eu sempre preciso fazer plano por plano. Mucosa com mucosa, músculo com músculo, pele com pele. Se eu deixo algum espaço aqui dentro sem suturar, o que vai acontecer? Vai formar um coágulo, que a gente chama de espaço morto. Tá? Esse espaço morto vai dar infecção. Por quê? Bactéria gosta de sangue. O coágulo vai ter o coágulo de sangue lá. Você pode ter uma infecção secundária quando você deixa espaço morto. Tá? Terapia de suporte, né? A gente utiliza nesses casos de laceração, muitas vezes, a cefalexina. Tá? Na verdade, cefalexina trabalha em pele. Por isso a indicação. Tá? Quando a gente trabalha com lesões dentro da boca, a gente escolhe a amoxicilina, a penicilina. Tá? Prevenção contra o tétano, né? Imunização, 3 doses subcutâneas de 0,5 ml, tá? Intramuscular. Você faz no dia da lesão, 6 semanas depois, de 6 a 12 meses depois da lesão, a terceira dose. Na verdade, não tá? é para lesão, é para prevenir o tétano. Você faz mesmo que o paciente for vacinado, você faz às vezes uma dose de reforço. Tá? Um caso de arrancamento parcial ou total do fragmento da região original. O tratamento depende do estado do fragmento. É o que eu falei, quando o bombeiro tirou aquilo do bolso, o estado era 0, cara. E o que Tá? você fez? Cara, eu ainda tem, assim, já não tinha mais jeito. Eu já sabia que estava no insucesso, lavei tudo, limpeza com antibiótico e tudo. Coloquei lá, 2 dias depois, foi no domingo à noite. Terça-feira de manhã eu estava na rotina, aí passei visita, estava tudo escuro já. Você botou lá? Lavei, antibiótico. Cara, eu tento manter a região. Esse aí? Não, esse é outro. O meu só foi daqui até Deu aqui. certo? Não, claro que não. Cheguei na terça-feira, o paciente, o que fez? Tira o lábio, debrida de novo, vai fazer o debridamento de novo, tira o resto necrótico e junta. Só que ela parecia um pinto, né? Não tem o que fazer, o cara perdeu o segmento. Não dá para tirar de algum lugar? Não dá. Você vai junto, agora um pinto. Não dá, esse é muito ruim. Assim, se tivesse tido cuidado, não que a chance seria maior, porque você às vezes perdeu toda a vascularização. Mas o ideal é deixar em quê? Gelo. Por arma de fogo, cara, hoje em dia a gente mora num estado extremamente largado.
esses últimos períodos que eu fiquei em Saracuruna, eu fiquei os últimos 5 anos, é o hospital que mais atende PAF do Rio de Janeiro. Tipo, eu dava plantão quarta-feira 24, era no mínimo 2 PAFs por plantão. PAF é perfuração por arma de fogo. Saracuruna. Não tem dono. Se o Rio de Janeiro não tem dono, Saracuruna não tem mesmo. E assim, não tinha idade. Você tinha criança, porque às vezes o nego passava atirando. Então, assim, o tratamento por PAF também vai mudar de acordo com o tipo de calibre, a distância que o tiro foi deferido. Você tem armas de baixo impacto e longo impacto. Tá? Tem fuzil, o grande problema do fuzil, né, ele faz arrancamento muitas vezes. Então, assim, o tratamento modifica muito. Tá? Teve um caso que eu peguei lá, um dos dias que eu ficava lá no plantão, o cara, ele foi um tiro de raspão, sendo que ele perdeu toda a bochecha. Então, assim, esse lado normal e esse lado aqui dá pra ver língua, né? Isso tudo Na aula que eu dou para os residentes, tem um PAF na época de Saracuruna que fez isso. Você vê a mandíbula toda exposta, você vê... E foi raspão. Raspão. Eu falei assim, meu irmão, acho que se tivesse atingido, faria o menor estrago. Tá? Mas fuzil, esse é o meu fuzil. Na verdade, fuzil o impacto é muito grande. E quando você fala de PAF, você ainda tem a energia cinética, né? Porque quando a bala entra, os tecidos do lado, a energia cinética ainda tem chance de lesionar, vai afastando os tecidos. Tem uma coisa que eles chamam, quando você vê a passagem na bala, eles chamam de blast, que tudo que ela passa, a bala vai passando, vai destruindo tudo. Tá? Aí o pessoal falou, vamos fazer arma não letal e tudo, não sei o que lá. Cara, eu lembro que numa semifinal da Copa do Brasil, Botafogo e Corinthians, eu trabalhando no Engenhão, trabalhando no Salvador Filho, jogo no Engenhão, primeiro jogo da semifinal. Aí teve um cara do Corinthians, estava tendo briga lá fora, o cara enfiou a cabeça para fora assim, do ônibus do Corinthians. O policial encostou a arma e deu um tiro com bala de borracha. Tinha exatamente um mês que a polícia do Rio de Janeiro tinha treinado com a bala de borracha. Só que a bala de borracha, você tem algumas coisas que tem que tomar cuidado. Você nunca pode deferir contra a cabeça, contra o tórax do paciente. Tá? O ideal são membros. Cara, a bala de borracha, na verdade, é um cartucho que dentro dela tem 3 balas. O cara tomou o tiro. Não, borracha. Só que ela faz um estrago violento. Essa que eu tenho do cara, o cara colou aqui, deu tiro, 2 balas ficaram aqui dentro, uma bateu e saiu, mas fraturou a mandíbula dele. Então, assim, esse negócio de bala de borracha, uma arma não letal, depende de onde você está. Você tem até uma regra da distância que você pode deferir o tiro. Tá? Muita gente falava assim, a bala não causa infecção porque ela é quente. Mentira. Você precisa... É outra lenda urbana de hospital. Você precisa de antibiótico. Gente, tem muito. Cara, eu tô no hospital desde março de 2002. E assim, sem sair do hospital. Então assim, o que eu tenho de história assim, de que às vezes a galera falava, você fala assim, pô, mas não é isso, cara. É lenda urbana. Não dá. Você desiste. Tá bom. Tá? Mas você já viu que algumas vezes as pessoas têm balas alojadas. Às vezes você não retira a bala porque é mais perigoso do que você deixar aquela ali. Mas em algum momento da vida do cara, a bala pode ser expulsa. Aí você vai, incisa e tira. Tá? Aquela coisa de tirar a agulha. Uma vez no plantão, um vascular, ele entrou no plantão e falou assim, não, tem um paciente com uma agulha que quebrou, mas é uma agulha na perna, eu vou tirar, não sei o que lá. E tinha o chefe de equipe, é um cirurgião vascular também, ele falou assim, cara, não faz isso. Você é garoto, vai se ferrar, não sei o que lá. Não, eu consigo. 2 horas e meia de centro cirúrgico, o cara não conseguiu tirar a agulha. E, meu irmão, você imagina a lesão que o cara fez, porque você vai divulsionando, você vai causando lesão. Tá? É a mesma coisa da bala. Muitas vezes a gente deixa, só que o fechamento ele pode ser por primeira ou segunda intenção. Primeira intenção é quando eu aproximo os bordos. A segunda intenção é quando eu deixo aberto. Isso vai depender de quê? Depende da bala que foi, da distância, do estrago que a bala fez. Tá? Mordedura para o animal. Saracuruna também era uma plantão. Já sabia que tinha que ter 2 PAFs e mordedura animal. Tá? Uma mão. E assim, vamos lá. O que vocês lembram
de tratamento, é outro mito, por isso que eu perguntei para vocês. Outra lenda urbana de hospital, que mudou também. O que vocês faziam quando chegava um paciente com mordedura animal? Cuidava do cachorro. Mas na ferida da face? Água e corrente, sal. Só e deixava aberto? Não, já suturar, se tiver. Se tiver um corte mesmo, né? Isso cura, mas se fosse só. Então, na verdade, essa é uma lenda urbana também no hospital que você não suturava. Porque a bactéria é anaeróbica e tudo. Essa já tinha uma explicação boa. Então, na verdade, tem um artigo que é de 2005, que saiu na Revista Nacional de Cirurgia, que era no Hospital da Alemanha, em Berlim, e aí eles pegavam, eram 132 casos de mordedura animal. Mas cachorro, gato, cavalo, tinha um cavalo na história. Tinham vários animais, muito bom, tinham vários animais. Cachorro, 80% dos casos. Normal, porque o cachorro cachorro 92% dos casos. 80% é do sexo masculino. Lógico, quem faz cagada são os meninos, né, cara? Puxar comida, montar no cachorro. Homem é 80% e cachorro 92%, que é um animal doméstico, né? Você pode ter só a mordida ou você pode também ter o arrancamento. Tá? Isso aí também tem uma variação muito grande. Tá falando com a minha esposa agora, ela trabalha na Saracuna ainda, e ela falou assim, pô, cara, tá um cara no CTI, mas foi pediatra, porque era pediatra. Eu falei, não, adulto. Eu fui lá ver uma outra coisa, que ele teve uma crise epilética, caiu no chão, desmaiou. O cachorro dele ficou nervoso. Aí o cachorro dele começou a bater na cara, fez um scalp de face. Fez um scalp de cabeça e fez um descolamento da face. O cara está internado mal no CTI. Tá? Então, assim, às vezes o cachorro, ele não consegue distinguir que é uma brincadeira. É força do cachorro. Meu cachorro, cara, tipo, ele deve ter agora uns 55 quilos. É um labrador. Então, assim, cara, ele às vezes brincando, ele é bruto. Tá? Então, assim, o que a gente mais pega? O cachorro do próprio dono. Porque brincando foi, já vi assim, nego idiota, né? Roubar a comida do cachorro, de uma criança que roubou. Eu falei, eu nunca mais esqueço, era o Juan. Eu falei, Juan, se você rouba a minha comida, eu te mordo, cara. O cachorro é lógico fazer isso. Uma outra coisa que você tem também, quando a gente fala de cachorro, geralmente a área que eles mordem é cabeça e pescoço. Porque é a área de defesa. Na verdade, o reino animal não é aquela coisa, sobrevive o amiguinho. Não, sobrevive o mais forte. Então, geralmente, cabeça e pescoço, desses 132, são as áreas mais atingidas, mais acometidas. Tá? Não se você estivesse defendendo, ou assim, mas geralmente o cachorro ele vai atacar a cabeça e pescoço. Tá? Então, assim, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Lavar a ferida, anestesiar a ferida, lavar muito com soro fisiológico, clorexidina, e a gente sutura por primeira intenção. Sempre. Por quê? Para evitar a infecção e a estética do paciente. A gente não só faz segunda intenção se você não conseguir aproximar os bordos. Tá? O antibiótico mais indicado para mordedura animal, amoxicilina e clavulato. Tá? Isso é importante vocês saberem, porque durante anos se passou amoxicilina, se passou cefalexina, que são as menos indicadas. Tá? O mais indicado é a amoxicilina com clavulato. Tá, já está aqui. Queimadura, né? A gente pode classificar dependendo da profundidade, primeiro, segundo, terceiro grau. Tá? Tratamento, prevenção, tratamento contra choque hipovolêmico, o paciente perder, né? Controle da infecção, profilaxia do tétano e controle da dor, né? Sedação, porque queimadura incomoda muito. Tá? Não é uma realidade hoje em dia, assim, a gente tem 2 centros de queimados no Rio de Janeiro, né? Andaraí e o Hospital de Força Aérea do Galeão, então os hospitais acabam quase não pegando, mas o tratamento é controlar essa infecção, profilaxia do tétano e controle da dor. Muitas vezes com analgésicos opioides, porque a dor é muito intensa. Associados, né, pérfuro cortante e corto-contusas. Tá? Às vezes, uma corto-contusa você pode vir machado. Tá? Saracuna também já teve isso. Machado na face, o machado, além de cortar, ele faz o quê?
amassa aquela região, consegue fraturar com mais facilidade. Tá? Pérfuro cortante, às vezes até uma mordedura animal consegue fazer um pérfuro cortante. Tá? O tratamento nesses dois casos, lavagem da ferida, sutura e antibiótico terapia. No caso, se for um machado, você ainda tem que fazer a antitetânica do paciente. Tá? Sempre quando tiver algum objeto, faca, machado, é obrigatório a gente fazer a antitetânica 0,5 ml intramuscular. Então a primeira pergunta, a pergunta 5. Em cirurgia bucal, pode-se encontrar diversos tipos de feridas dos tecidos faciais, tornando-se necessário a sua classificação. Uma machucadura normalmente produzida pelo impacto de um objeto rombo sem interromper a continuidade da pele. O que pode ser? Pode ser uma ferida bala, laceração, abrasão, contusão ou uma ferida penetrante. Contusão, por quê? O que a questão falou? Você teve um objeto rombo que não teve um grande impacto, não rompeu a pele, porém o paciente às vezes apresenta um hematoma, contusão. O que a gente tem que pesquisar nesses casos? Presença de fratura.